Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe a cada um de vocês que vão ser alcançados através desse vídeo, através desta mensagem. Este é o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. E mais uma vez, o Senhor, Ele quer falar conosco através da sua palavra, através, da sua palavra que é viva e eficaz para nossas vidas, para nossas almas. E sem mais delonga, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são digna disso. Graças a Deus, irmãos. Queria falar sobre a igreja de Sardes. E a gente vê 3 tipos de pessoas, 3 tipos de características, 3 tipos de classe de crente dessa igreja, quando olhamos para ela. Amados irmãos, a Bíblia fala que João, não o João Batista, o João discípulo, recebeu de Jesus a revelação do Apocalipse. E de todas as coisas que João viu e testificou nessa experiência, nesta visão, ele recebeu a missão de enviar 7 cartas às 7 igrejas, E a igreja de Sardes, esta igreja aqui, no caso que estamos falando, era a 5ª igreja. João era o último dos discípulos. João, podemos dizer que era o mais íntimo de todos os discípulos, ao ponto de repousar sua cabeça sobre o peito de Jesus. Quando o texto aqui está falando ao anjo da igreja, irmãos, está se referindo ao pastor que estava na frente da igreja de Sardes, aquele que era responsável de ensinar, de instruir a igreja de Sardes. E Jesus está dizendo para esta igreja: conheço as tuas obras, que tem nomes que vives, mas estás morta. Irmão, então Jesus conhecia, Jesus sabia o que estava acontecendo dentro desta igreja de Sardes. Jesus sabia que eles estavam vivendo um falso evangelho, podemos dizer assim. A igreja, ela aparentava estar viva, mas esta igreja de Sardes havia perdido a sua essência. E quando a igreja perde a essência, ela perde tudo, ela perde a vida, podemos dizer. Porque a igreja, ela recebe do Senhor Jesus a verdadeira instrução. E quando ela abre mão da verdadeira instrução, do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina, para viver, para deixar outras coisas entrar no meio dela, essa igreja se torna uma igreja morta. Então, por esta razão, a igreja de Sardes se tornou uma igreja morta. Tinha rótulo que estava viva, mas perante o Senhor Jesus estava morta. Diante dos homens, essa igreja era bem vista. Essa igreja tinha fama. Essa igreja era uma igreja cogitada, era uma igreja que todos queriam estar ali congregando. Porém, diante dos olhos do Senhor Jesus, essa igreja estava morta, porque havia deixado de lado a verdadeira e sã doutrina. Havia deixado de lado a verdadeira essência do evangelho.
E se tem uma coisa que Jesus não quer de nós, é que nós deixamos de lado a verdadeira essência do Evangelho, que nós deixamos de lado a verdadeira doutrina que recebemos através da palavra. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Amada, essa igreja era uma igreja que pensava estar viva por causa da sua fama, por causa dos elogios, mas era uma igreja que estava cega e não conseguia enxergar que já estava morta. E se tem uma coisa que eu aprendi aqui na nossa igreja é que o Espírito Santo ele avisa quando entra, mas ele não avisa quando sai. Essa igreja pensava estar viva, irmão, mas já estava morta. Boa parte dessa igreja havia morrido. Repare o que Jesus disse para eles: vocês têm fama que vivem, mas vocês estão mortos. E eu creio que isso aí era para boa parte da igreja de Sardes, que Jesus estava dizendo para a maioria. Eles haviam perdido a vigilância. Repare no termo usado por Jesus, ser vigilante. Jesus falava para eles: arrepende-te, volte à origem, volte à essência, volte à verdadeira e sã doutrina. E nos nossos dias também vamos tomar cuidado, irmãos, para não ser enganado com doutrinas, heresias, apostasias, que não são de Deus, mas são do homem, são do adversário. Tome cuidado para você não ser enganado. Tome cuidado para você não cair no laço do adversário. Essa igreja, irmãos, ela havia deixado de lado a essência, irmãos. E se tem uma coisa que não devemos fazer é deixar de lado a essência do Evangelho. Irmãos, nessa mesma igreja, a segunda característica que eu vejo, a segunda classe de crentes, podemos dizer assim, Jesus diz: havia alguns restantes que estavam para morrer. Então esses eram a segunda classe, essa era a segunda classe de crente. Aqueles que já estavam sendo contaminados, que estavam prestes a morrer. Vamos analisar o texto. Se estavam para morrer, isso significa que havia um restante que não estavam mortos, mas estavam prestes a morrer. E o termo confirma significa que era para alertar os que estavam para morrer. Olha o termo que Jesus usa: confirma, avisa, alerta, fala para eles. Se eles continuarem dessa maneira, eles vão morrer. E nos nossos dias não é diferente, irmão. Devemos tomar cuidado, porque quando abandonamos de lado a verdadeira doutrina da palavra, para comer comida estranha, para viver fogo estranho, corremos o risco de morrer espiritualmente. Em nome de Jesus, vamos tomar cuidado. Jesus estava dizendo para essa igreja: não achei as tuas obras perfeitas. Em Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E Jesus estava falando para ele: lembra do que vocês têm recebido e ouvido. O que quer dizer isso, irmãos? Recebido e ouvido era a verdadeira doutrina que eles haviam recebido lá no passado. E ouvido. Já havia se pregado o verdadeiro evangelho ali. Mas eles apostasiaram. Deixaram a heresia entrar. Deixaram a doutrina que não procede de Deus entrar naquele lugar. E quando isso acontece, isso chama a atenção das pessoas, não é? Quando se para de pregar o evangelho, a verdadeira palavra, as igrejas lotam. Tome cuidado, irmãos. Nem tudo que fala de Deus é Deus. Nem tudo que prega a Deus está falando realmente de Deus. Tome cuidado. Porque o inimigo é sujo, ele mistura a verdade com a mentira para te enganar. E nessa igreja aqui estava havendo uma parte, que um restante, que estavam para morrer. Estavam prestes a morrer espiritualmente, morrer, ter as suas obras, ter a sua vida, aleluia, vamos dizer assim, morta espiritualmente.
E Jesus estava alertando para eles: confirma o restante que estava para morrer. Fala para eles voltarem, fala para eles se arrependerem. E Jesus está falando para muitos: tome cuidado. Eu acredito em revelação, irmãos. Eu acredito em profecia. Eu gosto de revelação quando ela vem realmente da palavra de Deus, eu gosto. Só que tome cuidado para você não ser enganado, porque o maior prejudicado vai ser você. Quantas pessoas que desviaram do evangelho porque receberam uma profecia que não era de Deus, porque receberam uma revelação que não era de Deus, irmãos. Irmãos, não estou aqui pregando contra os dons, a revelação, a profecia, pelo contrário. Eu acredito nisso e amo nisso. Às vezes Jesus me mostra algo em sonho, então eu sei que os dons realmente existem. Só que tome cuidado, irmãos, que estão usando isso para enganar muitos. Usam isso, alguns que não têm dons e nem nada, e usam, falam que está tendo revelação, fala que o anjo, fala que a roda gigante está rodando, fala que a chave da casa está vindo, e quando na verdade Deus não está falando nada disso, e está enganando vocês, está enganando a muitos. Então desperta. Tome cuidado nos nossos dias. Se for ver, tem um restante, tem muitos que estão prestes a morrer. Por quê? Porque estão começando a comer esse tipo de comida. E quando come esse tipo de comida, corre-se o risco de morrer espiritualmente. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo, igreja. Nessa igreja de Sardes havia um restante que estava para morrer. E nos nossos dias também há um povo que está correndo risco de morrer se não abrir os olhos. Se não parar de correr atrás de revelação. Se não parar de correr atrás de profecia, irmãos. Essas coisas vão acontecer naturalmente. Você não precisa correr atrás da profecia, da revelação. Quando for para Deus revelar, Ele vai revelar. Quando for para Deus usar um profeta, Ele vai usar. Você não precisa ficar correndo atrás disso. Mas se aproxime mais de Deus e viva a essência da palavra de Deus. Coma da palavra de Deus e você não vai ser enganado, irmãos. E para concluir essa mensagem, irmãos, na igreja de Sardes havia algumas pessoas que não haviam contaminado as suas vestes. Aleluia! E quando eu olhei para essa parte aqui, isso me alegrou. De saber que mesmo a igreja de Sardes corrompida, ainda havia remanescentes que guardavam a palavra, que guardavam a verdadeira essência do evangelho, que não haviam se vendido, que não haviam deixado a apostasia, a heresia entrar nos seus corações. E isto é bom, irmãos. E nos nossos dias não é diferente, não. Eu acredito também que nos nossos dias há remanescentes, há aquele grupo ainda que vela pela palavra, que ama a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra e que faz de tudo para agradar ao seu Deus. Aleluia! E quando olhamos para esse texto, lembramos do profeta Elias, quando ele pensava que estava só. Mas naqueles dias Deus havia reservado 7.000 remanescentes que não haviam se dobrado perante Baal, que não haviam se deixado levar, aleluia, pelo mal daqueles dias, pelo evangelho daqueles dias, aleluia. Pelo contrário, havia 7.000 guardado. Irmãos, para essa igreja de Sardes, para esse grupo aqui que não se contaminou, Jesus fez uma promessa para eles. Para estes, Jesus prometeu que eles andarão de branco e não iriam ter o nome riscado do livro da vida. E ainda Jesus iria confessar eles diante do Pai dos anjos. Irmãos, nos dias atuais, há muitos que já morreram, é verdade. Pode ver quantos crentes, quantas pessoas que viviam o evangelho hoje estão afastados. Porque foram parando de ouvir a palavra, irmãos. Foram aos poucos deixando de orar. Foram aos poucos deixando o mundo entrar e morreram espiritualmente. Há também muitos que estão prestes a morrer, irmãos. E muitas pessoas correndo risco de morrer espiritualmente, porque já não tem mais cultos como antigamente, já não tem mais aquela força para orar como antigamente, ainda estão se arrastando por misericórdia de Deus, mas a palavra está vindo de encontro para essas pessoas. Esforça e tenha bom ânimo, Jesus vai te dar força para te levantar. Você que está prestes a morrer, Jesus está te dando força nessa manhã, para você se levantar. A palavra aqui vai te dar
Aleluia, força, porque a palavra ela é mapa para o céu, porque a palavra ela fortalece, porque a palavra ela é lâmpada para nossos pés, porque a palavra nos instrui, porque a palavra nos corrige. Aleluia. Só que nos nossos dias também há aquele grupo, como eu já falei aqui no fim, ainda há crentes que não se contaminaram, ainda há um grupo que estão preservando a verdadeira essência do Evangelho, irmãos. Que nós sejamos esse grupo, aleluia, porque existe uma promessa para nós, irmãos, da gente ser fiel até o fim e morar no céu de glória. Porém, se a gente deixar a heresia, a apostasia entrar, não tem céu para nós. Não, aonde a heresia, a apostasia entrou, irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, que isso aí vai te matar espiritualmente, isso aí vai te fazer perder o rumo dos céus. Não estou aqui pregando contra a igreja nenhuma, estou aqui pregando para a gente viver a palavra, irmão, porque eu creio que aqui na nossa cidade existem muitas igrejas que ainda pregam a verdadeira essência do Evangelho, irmãos. Graças a Deus, conheço muitos homens de Deus aqui na nossa cidade. Então, irmãos, eu estou alertando através da palavra. Assim como havia na igreja de Sardes pessoas que estavam vivendo de aparência, mas estavam mortas, pessoas que estavam prestes a morrer, e pessoas, graças a Deus, que ainda não haviam se contaminados, nos nossos dias não é diferente não, irmãos. Tudo que estava acontecendo na igreja de Sardes está acontecendo nos nossos dias. Tem muitos vivendo de aparência, mas já estão mortos. Há muitos que estão prestes a morrer, mas existe um grupo, aleluia, que eu creio, que está nessa cidade, que está aqui, eu acredito nisso, que ainda estão preservando a verdadeira essência do Evangelho. E para estes, há uma promessa de andar de branco diante do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Este foi o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse vídeo? Você gostou dessa mensagem? Se inscreva no canal aí para nos dar uma força, para nos dar um apoio. Amém? Toque no sininho para vocês receberem todas as notificações. E que Deus abençoe. Amém.